Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional. Nesta terça-feira, dia 14 de outubro de 2025, o Colorado já está no interior de São Paulo para a partida importantíssima e muito difícil de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai atualizar a situação do Colorado na tabela de classificação, as principais novidades da delegação que já está no interior de São Paulo, tem jovem promessa relacionada pela primeira vez, tem retorno importante, atualização do departamento médico, a gente vai trazer tudo isso nesse conteúdo, a gente vai falar sobre a vistoria que aconteceu nas últimas horas no estádio Beira-Rio e explicar o que está acontecendo em relação ao estádio do Internacional, mais um possível reforço indicado pelo técnico Ramon Dias agora no Internacional e a decisão de D'Alessandro, que até o momento foi vetada nos bastidores do clube. A gente vai explicar essa história nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil, é a minha e pode ser a sua também. Se tu não tem registro ainda, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo que tu encontra por lá o link da KTO para te registrar e dar uma brincada. Lembrando, site proibido para menores de 18 anos. Casa de apostas é coisa séria para brincar e se divertir. Quero falar também do Ativo. Ativa você na Ativa sempre o melhor estimulante sexual do mercado, seja para homens ou mulheres. E lembrando, o Ativo é mais do que um estimulante sexual. Ele é um estimulante pro teu dia a dia. Tu que tá aí do outro lado, tá acordando meio borocochô, pra baixo, sem muito ânimo, vai de Ativo também, não necessariamente para aqueles momentos pra hora H, mas também porque ele pode te dar uma ajuda e um vigor físico diferente, tá? Os melhores descontos é com a turma do Ativo, chama eles no WhatsApp que tá na tela, o link do WhatsApp deles tá no primeiro comentário fixado também, diz que veio aqui pelo canal que tu vai ganhar um desconto especial, tá certo? Bom, gente, vamos lá, o Internacional treinou hoje pela manhã no CT Parque Gigante e finalizou a sua preparação para o duelo de amanhã, 8 horas da noite, contra o Mirassol, lá no interior de São Paulo. Jogo marcado para as 8 horas, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. Um estádio bem bonito, capacidade para 15 mil torcedores do Mirassol, tá? E vamos ver também o que vai ter em relação a torcedores do Inter nessa partida. Lembrando, no Campeonato Brasileiro, a gente está indo então para a 27ª rodada do campeonato, tá? O Internacional, que tem um jogo a menos contra o Bahia, que vai ser cumprido, inclusive, na outra semana, meio da semana que vem. O Inter é 15º colocado com 32 pontos, enquanto o Mirassol, que é a grande sensação do campeonato, com um investimento muito baixo, com um time que a gente vê e sabe que é limitado, mas muito bem treinado pelo Rafael Guanais, é o 4º colocado, está dentro do G4 hoje, estaria conquistando uma vaga direta para a fase de grupos da próxima Libertadores. 46 pontos tem o adversário do Internacional na partida de amanhã, tá? O Inter já está lá em Mirassol, no interior de São Paulo, cerca de 5 horas, 6 de São Paulo. E o Internacional tem alguns desfalques importantes da gente trazer aqui. Rocher, que hoje realizou a sua cirurgia para retirada de uma placa e de um pino da mão esquerda, daquela lesão lá do mês de março, na estreia dele no ano e também do Inter no Brasileirão, fez a cirurgia, foi um sucesso, agora tem que esperar a cicatrização para poder voltar, pelo menos, trabalhar no CT. Isso deve levar aí mais de uma semana, com certeza, tá? Juninho segue se recuperando da lesão muscular, Luiz Otávio da mesma forma, o Ronaldo também teve um problema e tá fora, e o Richard que se recupera da lesão no quadril. Esses são os desfalques do Inter para o jogo de amanhã contra o Mirassol. O Alan Rodrigues está liberado pelo departamento médico, volta a ser relacionado, deve começar no banco amanhã contra o Mirassol. E a outra grande novidade é o Alisson, lateral esquerdo de 17 anos, das categorias de base do Internacional, sendo relacionado pela primeira vez com o elenco principal. O Alisson em 2025 tem 33 jogos, 3 gols, sendo um lateral esquerdo, tá? Integrou o elenco que ganhou a Copa Lagueto de 2024, no ano anterior, e agora está sendo pela primeira vez relacionado no time principal. Ele é natural de Porto Alegre, nascido no dia 31 de julho de 2008, inclusive é o dia da chegada do D'Alessandro aqui no Inter, né? Na primeira passagem dele lá em 2008, cria do celeiro de Ases e que vem sendo destaque aí na base e está relacionado para o jogo de amanhã, tá? Em relação ao time, tá, gente? Deve ser o mesmo time que começou o jogo treino contra
a equipe do Gaúcho de Passo Fundo no final de semana, tendo o Oscar Romero no ataque. Lembrando, né, eu falei dos jogadores do departamento médico, mas tem mais desfalques. Tem ainda Carboneiro e Borré, que jogam hoje à noite pela seleção do Equador lá nos Estados Unidos, não vão chegar a tempo do jogo de amanhã. E ainda tem o Alan Benítez, que também não chega a tempo, jogou já hoje pela manhã pela seleção do Paraguai, um amistoso lá na Coreia do Sul, tá? O time do Inter para amanhã: Antony, Vitão, Mercado e Vitor Gabriel, o trio de zagueiros; Thiago Maia e Bruno Henrique, a dupla de volantes; Aguirre do lado direito, Bernabé do lado esquerdo, Alan Patrick centralizado e na frente Oscar Romero e Vitinho, esse o Internacional para o jogo de amanhã contra o Mirassol, tá certo? Gente, deixa eu falar aqui sobre a vistoria que foi feita hoje no estádio Beira-Rio, e é uma vistoria bem importante, porque para quem não lembra, o Beira-Rio vai sediar a próxima Copa do Mundo Feminina, Copa do Mundo de 2027, vai ser no Brasil, e o Beira-Rio vai ser uma das sedes dessa competição. Foi uma visita de viés técnico, tá? Cerca de 42 funcionários da FIFA viajaram aqui até o Brasil, até Porto Alegre, para participarem dessa vistoria do estádio Beira-Rio. Eles conheceram de forma bem minuciosa mesmo as instalações do estádio Beira-Rio, passando pelas áreas como do Gigantinho, zona mista, vestiário, campo, centro de eventos, cabines de imprensa, interior do estádio, pátio e demais instalações do Internacional no Beira-Rio. E o Inter, inclusive, fez questão de emitir uma nota falando que teve muita conversa com a FIFA. Pode ser até que, vamos lá, por ser uma competição FIFA, a competição FIFA que aconteceu, que o Inter sediou e teve a reforma do Beira-Rio, foi a Copa de 2014 aqui no Brasil, né? Copa do Mundo de Futebol Masculina. Então, não descartaria a possibilidade de algumas melhorias e de algumas mudanças no estádio Beira-Rio. Não acho que uma mudança grande em estrutura dentro do estádio, mas algum tipo de mudança, quem sabe, pode acontecer depois dessa vistoria da FIFA. A outra situação que eu quero falar aqui com vocês é sobre uma decisão do D'Alessandro que teria sido vetada nos bastidores. É uma informação que foi trazida pelo Rafael Di Vério, repórter muito bem informado lá em GZH, meu amigo, meu parceiro, um beijo pro Di Vério, que trouxe essa informação durante hoje o programa da Rádio Atlântida, o Bola nas Costas. E o Di Vério trouxe a informação, quando eles falavam sobre o assunto de categorias de base, que o D'Alessandro teria pedido já um tempo atrás, depois que chegou no Internacional, para que o Sub-20 do Inter treinasse diariamente no CT Parque Gigante. Eu não tô falando de pegarem jogadores do Sub-20, porque isso acontece com garotos do Sub-17, 15, enfim, e vão lá treinar no CT com os profissionais. Não, ele tá falando de integrar o Sub-20, como tinha, quando tinha lá o anexo ao estádio Beira-Rio, mesma coisa, o Sub-20 treinar ali, estar no dia a dia do CT Parque Gigante. E a informação é que teria sido vetado, tá? Isso é o D'Alessandro, que o D'Alessandro teria pedido e não teria acontecido. A questão, tá, gente, eu conversei com algumas pessoas bem importantes das categorias de base do Inter. O relato que me deram é que o D'Alessandro não teria chegado à base e ido falar com o pessoal da base e pedido, tá? Então eu não sei de fato para quem que foi esse pedido, se foi internamente lá no departamento de futebol, conselho de gestão, diretoria do clube, mas que, e essas pessoas que eu conversei da base me relataram que o pedido do D'Alessandro não chegou até elas, tá? Mas eu ouvi um relato que é interessante dessas pessoas, de que eles também entendem que isso poderia ser importante, tá? Precisaria entender em que modelo seria, porque estar perto para eles também é interessante, estar perto o Sub-20 do elenco profissional, mas precisaria entender como que seria pensada essa logística. Seria sair em definitivo do CT de Alvorada e ir para o CT Parque Gigante? Teria como comportar a garotada do Sub-20 lá no Parque Gigante? O que daria para fazer? Vamos ver se vai ter alguma novidade nas próximas semanas em relação a isso, tá? E a outra notícia foi trazida pelo Marinho Saldanha, do UOL, tá? De que o Internacional teria interesse em Robert Rojas, jogador de 29 anos que atua como zagueiro e lateral direito e está neste momento no Libertad do Paraguai. Ele atuou com o Ramon Dias. Eu não tenho a confirmação se ele jogou junto com o Ramon no Vasco, tá? Mas ele esteve no Vasco recentemente. Até acredito que passou pelas mãos do Ramon Dias e jogou no River Plate. Ele é o jogador do River que lá em 23, nas oitavas, que o Inter passa nos pênaltis, o gol do Rocher no final dos pênaltis, ele é o cara do River que faz o gol aos 43 e leva para os pênaltis. Lembra? O Inter estava ganhando de 2-0, estava indo direto para as quartas, o Rojas faz um gol no final do jogo e perde um pênalti na disputa de pênaltis, tá? Ele está emprestado nesse momento pelo Olímpia ao Libertad, empréstimo, tá? E o Robert Rojas é um jogador que conhece o Ramon Dias gosta dele, e a informação que o Marinho está trazendo é que ele é uma das indicações, melhor dizendo, do Ramon Dias para a próxima temporada. Repito, tá? O que eu ouvi de pessoas do Inter é que
ainda não teve nem tempo para ter uma conversa mais aprofundada de reforços para o ano que vem, mas que isso deve acontecer. E é natural esse tipo de jogador ser colocado na pauta, porque a gente sabe que o treinador vai de um lado para o outro, ele geralmente leva os jogadores que ele conhece, que ele está acostumado a trabalhar, para agregar em qualidade, também para treinar jogadores que ele sabe que tem qualidade e que também ele conheça, e aí se adaptariam de maneira mais fácil, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.